E se eu te dissesse que o mercado imobiliário brasileiro cresceu, bateu recordes e valorizou imóveis mesmo com os juros lá nas alturas? Parece contraditório, mas foi exatamente isso que aconteceu. E o mais interessante é o que pode acontecer até 2030 chama ainda mais atenção. Enquanto muita gente continua esperando o chamado momento certo para comprar um imóvel, investir ou entrar no mercado, os números mostram que o setor segue avançando. E essa espera pode estar te custando muito caro. Porque enquanto algumas pessoas ficam observando de fora, os imóveis continuam valorizando. Novos compradores entram no mercado e oportunidades deixam de existir. O mercado imobiliário brasileiro encerrou 2025 com valorização de 6,52% nos preços dos imóveis residenciais, alcançando um dos melhores desempenhos da última década. O dado chama atenção, não apenas pela magnitude da valorização, mas pelo contexto em que ela aconteceu. Afinal, estamos falando de um período marcado por juros elevados, crédito mais seletivo e um ambiente econômico que, teoricamente, deveria ter reduzido o ritmo do setor. Quando a taxa de juros sobe, a expectativa natural é de desaceleração. O financiamento fica mais caro, a parcela aumenta e menos pessoas conseguem comprar. Mas a realidade mostrou algo diferente. Segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, mais de 453 mil unidades residenciais foram lançadas em 2025. Um crescimento superior a 10% em relação ao ano anterior e um novo recorde histórico. As vendas também avançaram, ultrapassando 426 mil unidades comercializadas. Isso revela uma característica que muitas vezes passa despercebida. O mercado imobiliário não depende exclusivamente dos juros para crescer. Ele é sustentado por fatores estruturais muito mais profundos. Moradia continua sendo uma necessidade básica. A população continua crescendo, novas famílias continuam sendo formadas, pessoas continuam mudando de cidade, casando, separando-se, buscando imóveis melhores ou mais próximos do trabalho. Tudo isso gera demanda permanente. Além disso, existe um componente patrimonial extremamente relevante. Em momentos de incerteza econômica, muitas pessoas passam a enxergar os imóveis como uma forma de proteção do patrimônio. Não por acaso, o setor movimentou mais de 264 bilhões em VGV durante 2025. Outro aspecto importante é que esse crescimento não aconteceu apenas em uma região específica. O Nordeste apresentou forte expansão no volume de vendas, enquanto o Sudeste liderou a valorização dos preços por metro quadrado. Isso demonstra que estamos diante de um movimento amplo, distribuído e sustentado por diferentes mercados regionais. E os primeiros sinais de 2026 mostram que essa trajetória continua. Nos 12 meses encerrados em janeiro, o volume de lançamentos registrou um crescimento próximo de 20%. Apenas na cidade de São Paulo, mais de 10 mil unidades novas foram comercializadas em fevereiro agora. Um avanço expressivo em relação ao mês anterior. Mas talvez o ponto mais importante de 2026 não esteja nos números atuais, e sim no que eles indicam sobre o nosso futuro. O Banco Central iniciou um movimento gradual de redução da Selic. Embora a taxa ainda permaneça elevada em termos históricos, a direção do mercado parece estar mudando. E aqui surge uma informação que merece a atenção. Estimativas da Abrainc indicam que cada redução de um ponto percentual na taxa básica de juros pode recolocar aproximadamente 160 mil famílias em condições de financiar um imóvel. Pense no impacto disso. Se a Selic recuar 2 pontos, cerca de 320 mil novas famílias entrando no mercado. Se cair 3 pontos, estamos falando de quase 500 mil de potenciais compradores adicionais. Agora imagine essa nova demanda disputando um estoque de imóveis que não está crescendo na mesma velocidade. Historicamente, quando isso acontece, os preços tendem a subir. Por isso, muitos investidores acompanham os movimentos dos juros com tanta atenção. Eles entendem que a queda da Selic não afeta apenas o custo do financiamento, ela influencia diretamente a demanda e, consequentemente, os preços dos imóveis. Mas existe
Outra questão igualmente importante: nem todos os imóveis vão se beneficiar da mesma forma desse novo ciclo. O perfil do imóvel que deve liderar a valorização até 2030 já está ficando mais claro. Durante muitos anos, bastava comprar um imóvel bem localizado para ter boas chances de valorização. Hoje, isso continua importante, mas já não é o suficiente. O comportamento do consumidor mudou. A sustentabilidade passou a influenciar decisões de compra de forma direta. Levantamentos recentes mostram que uma parcela significativa dos consumidores aceitam pagar mais por imóveis que oferecem soluções sustentáveis, como, por exemplo, a energia solar, o reaproveitamento de água, a eficiência energética. O que antes era visto como diferencial passou a ser percebido como valor agregado. Na prática, isso significa que imóveis preparados para essa nova realidade tendem a despertar maior interesse dos compradores e podem apresentar melhor desempenho ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a funcionalidade ganhou protagonismo. O mercado percebeu que metragem sozinha não gera valor. Um apartamento compacto, mas inteligente, pode ser muito mais desejado do que um imóvel maior e mal planejado. A consolidação do trabalho híbrido, a busca por praticidade e a mudança nos hábitos de consumo fizeram com que plantas eficientes se tornassem cada vez mais valorizadas. Hoje, muitos compradores preferem um imóvel de menor tamanho, mas com boa localização, áreas comuns bem planejadas e espaços versáteis. Essa mudança também impacta os investidores. Imóveis compactos frequentemente apresentam maior liquidez, maior demanda de locação e melhor rentabilidade proporcional. Além disso, outro movimento importante vem acontecendo fora dos grandes centros tradicionais. Cidades médias e capitais, principalmente do Nordeste, têm atraído a atenção crescente de investidores e compradores finais. Exemplo: João Pessoa, Fortaleza, Salvador e diversas cidades do interior vêm combinando o crescimento econômico, melhoria da infraestrutura e os preços ainda relativamente acessíveis. Isso cria um cenário interessantíssimo para quem busca mercados com potencial de valorização acima da média. Naturalmente, grandes capitais como São Paulo, Rio e BH continuam exercendo papel central no mercado imobiliário brasileiro, mas parte das oportunidades futuras pode surgir justamente em regiões que ainda estão em processo de consolidação, fora do radar. Quando olhamos para as projeções de 2030, o cenário continua favorável. Diversos analistas trabalham com a expectativa de redução gradual dos juros ao longo dos próximos anos, acompanhada de uma inflação mais controlada e de um ambiente econômico mais previsível. Esse contexto tende a favorecer o crédito imobiliário, ampliar o acesso ao financiamento e estimular novas compras. Ao mesmo tempo, pesquisas mostram que quase metade dos brasileiros pretende adquirir um imóvel nos próximos 2 anos. Esse é um dado extremamente relevante. Ele indica que existe uma demanda potencial gigantesca somente aguardando condições mais favoráveis para entrar no mercado. E é justamente nesse ponto que surge uma reflexão importantíssima. Muitas pessoas acreditam que o melhor momento para comprar um imóvel será quando os juros estiverem significativamente mais baixos. Mas a experiência mostra que o mercado raramente funciona dessa maneira. Quando os juros caem, mais compradores conseguem financiar. Quando mais compradores entram no mercado, a concorrência aumenta. E quando a concorrência aumenta, os preços normalmente acompanham esse movimento. Por isso, esperar o cenário perfeito pode significar enfrentar um mercado mais caro no futuro. Isso não significa comprar qualquer imóvel ou tomar decisões precipitadas. Significa entender que o momento ideal raramente é óbvio quando está acontecendo. Os grandes movimentos patrimoniais costumam beneficiar aqueles que conseguem enxergar tendências antes que elas se tornem consenso. Ao observar o comportamento do mercado imobiliário brasileiro nos últimos anos, fica evidente que o imóvel continua ocupando uma posição estratégica dentro da construção de patrimônio.
Ele oferece características que poucos ativos conseguem combinar ao mesmo tempo. Ele serve como moradia, gera renda por meio da locação e protege contra parte dos efeitos da inflação. Possui potencial de valorização e ainda pode ser utilizado como instrumento de planejamento patrimonial e sucessório. Talvez por isso o imóvel continue presente na estratégia das famílias que conseguiram construir patrimônio ao longo das suas gerações. E quando olhamos para os sinais atuais, os dados de hoje, o crescimento das vendas, a intenção de compra em níveis elevados, perspectiva de redução dos juros e transformação do perfil dos imóveis mais desejados, fica difícil ignorar o que o mercado está preparado para um novo ciclo. A grande pergunta não é se o mercado imobiliário continuará existindo ou crescendo. A verdadeira pergunta é: quando esse próximo ciclo ganhar força, você estará participando dele ou apenas observando de fora? Porque, historicamente, quem entende os movimentos antes da maioria costuma ter acesso às melhores oportunidades. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que estamos próximos de um novo ciclo de valorização dos imóveis ou acha que ainda vale a pena ficar sentado esperando? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também querem tomar decisões melhores quando o assunto é patrimônio, investimentos e, principalmente, mercado imobiliário. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana eu publico vídeos com análises, tendências, oportunidades e estratégias práticas para ajudar você a construir patrimônio de forma mais inteligente, utilizando o mercado imobiliário. Te vejo no próximo vídeo.